Este episódio foi criado usando inteligência artificial. A seguir, neste episódio do Follow Him. Ao descobrir que eu tinha um pai diferente, acabei tendo que obter um novo certidão de nascimento, porque o certidão de nascimento tinha o nome do pai errado. Eu ganhei um novo nome. Mudei meu sobrenome. Herdei o nome Brunson. Além disso, ganhei uma nova família. Meu pai tinha 6 filhos que eu nunca conheci e que agora eram meus irmãos. E eu herdei essa nova família. Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do Follow Him. Meu nome é Hank Smith. Sou o seu apresentador. Estou aqui com John Bythway, que é um grande seguidor da retidão. John, eu estava lendo o capítulo 1 de Abraão. Abraão diz que esperava ser um seguidor ainda maior da retidão. E eu pensei, esse é o John Bythway. Ele está tentando ser mais como o John Bythway. Estou algumas centenas de quilômetros atrás. Não estou seguindo a retidão de perto, mas estou tentando segui-la. Sim, obrigado por isso. É um caminho bastante longo. É bem lá em cima. John, temos a sorte de ter a doutora Jenai Nelson de volta conosco. Jenai, bem-vinda de volta ao Follow Him. Já passaram alguns anos? Sim, estou muito animada por estar de volta hoje. Sim, adoramos ter você aqui. Estava ansioso por isso. Já faz um tempo que você está na agenda. John, estamos em Gênesis 12 a 17, Abraão 1 e 2. Abraão é muito mais importante do que eu pensava. Quando comecei a ler a Bíblia, especialmente o livro de Gênesis, pensei, é a história de Adão e Eva. Mas não é. É a história de Abraão. É o que eu tenho pensado, porque sei que você sempre me pergunta o que estou ansioso para ver no passado, o que você diria na última década. Temos conversado muito mais sobre alianças, sobre Abraão. Hank tem uma apresentação brilhante sobre Abraão e quem somos nós na aliança de Abraão, uma maior consciência da aliança pela qual sou grato e estou animado para falar sobre isso hoje. Sim, esse nome aparece o tempo todo nas Escrituras, até mesmo no templo. Jenai, o que vamos fazer hoje? Vamos conhecer Abraão? Sim, vamos. Como sou psicóloga do desenvolvimento, estou muito animada para analisar a história dele como um processo, para analisar a história do seu desenvolvimento e aprender como podemos nos tornar melhores seguidores de Cristo. John, você estava certo quando disse anteriormente que eu adoro essa história. Costumo dizer aos jovens, se vocês querem saber por que vieram à Terra, é melhor conhecerem a história de Abraão, certo? Se vocês querem saber por que estão aqui, espero que isso seja importante para alguém por aí. Por que estou na Terra? Bem, John, talvez alguém não estivesse conosco há 2 anos, quando estudamos o livro de Helaman com Jenai. O que sabemos sobre ela? Apresente-a ao nosso público do Follow Him. Bem, eu adoraria. Fiquei animado quando soube que ela voltaria, porque me lembro do quanto nos divertimos da última vez. A doutora Jenai Nelson é psicóloga do desenvolvimento e professora assistente no Departamento de Psicologia da Universidade Brigham Young. Ela se concentra no desenvolvimento positivo dos jovens, virtudes relacionais como compaixão e gratidão, fé e educação do caráter nos esportes. Quero conversar com ela sobre isso e sobre o papel da espiritualidade no bem-estar psicológico. Ela é doutora pela Universidade Brigham Young, é pesquisadora de pós-doutorado na Baylor e pesquisadora afiliada em Harvard. Estamos muito felizes por tê-la de volta, porque me lembro de ter lido sua impressionante biografia. Mas o que ela não diz é que Jenai é muito especial. Ela passou por um período em sua vida em que ficou sem teto. Estou animado para ouvir mais sobre isso hoje, não é? Sim, vamos. Eu compartilhei um pouco da última vez, então tentarei não repetir muito. Acho que algumas ideias da minha história sobre encontrar meu pai, ficar sem teto, repetindo muitos dos temas de Abraão, serão aplicáveis. E espero que possam tocar outras pessoas que tenham experiências semelhantes, talvez não exatamente iguais, mas que talvez lutem com o sentimento de pertencimento ou tentem entender como se encaixam. Sim, lembro-me que várias mães vieram falar comigo depois de conversarmos com a Jenai da última vez, John, e disseram, adorei que ela tenha falado sobre sua adolescência. Agora sinto mais esperança pela minha filha, porque a Jenai decidiu que seria um pouco rebelde desde cedo. É verdade, é verdade. Isso abençoa muitas vidas quando nos abrimos dessa forma. Ei, vamos começar. Vou ler o manual Vem
e segue-me. E em seguida, Jenai, John e eu estamos animados para aprender com vocês novamente. O título da lição desta semana é Ser Maior Seguidor da Retidão. Por causa do convênio que Deus fez com ele, Abraão foi chamado o pai dos fiéis e amigo de Deus. Milhões hoje o honram como seu antepassado direto, e outros foram adotados em sua família por meio da conversão ao Evangelho de Jesus Cristo. No entanto, o próprio Abraão veio de uma família conturbada. Seu pai, que havia abandonado a verdadeira adoração a Deus, tentou sacrificar Abraão a deuses falsos. Apesar disso, Abraão desejava ser maior seguidor da retidão, e o relato de sua vida mostra que Deus honrou seu desejo. A vida de Abraão permanece como um testemunho de que o futuro pode ser cheio de esperança, não importa qual tenha sido a história da família de uma pessoa. Lindo! Jenai, por onde queremos começar? Quero começar com uma pequena analogia, né? Uma pequena história histórica que acho que pode nos ensinar muito sobre a aliança e o que significa fazer parte da casa de Israel. Eu me deparei com a história do Foundling Hospital. Esse hospital era um orfanato em Londres, Inglaterra, fundado em 1739. Ele foi criado para cuidar de órfãos e crianças abandonadas. E as crianças raramente eram acolhidas depois dos 12 meses de idade, por isso muitos dos órfãos eram bebês. No início, não eram feitas perguntas sobre a criança ou os pais, mas era feita uma anotação sobre qualquer escrita particular ou outra marca ou símbolo distintivo que pudesse ser usado mais tarde para identificar uma criança se fosse reclamada. Estes eram frequentemente moedas marcadas, bugigangas, pedaços de tecido ou fita, bem como versos e notas escritas em pedaços de papel. Há um museu que tem um desses símbolos. É um coração de prata. Neste coração está escrito o seguinte: Você tem meu coração, embora tenhamos que nos separar. Nascido em 6 de setembro de 1759. E, como os historiadores observaram, infelizmente este símbolo não foi associado a uma criança. A criança a quem pertencia permanece desconhecida, então, caso a mãe viesse reclamar seu filho, ela não teria sido capaz de fazê-lo. Quero usar essa história novamente, como disse, como uma analogia e como filhos do convênio, nós temos lembranças eternas ou convênios que nos identificam e nos permitem ser recuperados e retornar aos nossos pais celestiais. E o presidente Nelson, é claro, enfatizou a importância de lembrarmos nossa verdadeira identidade como filhos de Deus e filhos do convênio. Gostaria de poder mostrar a vocês a imagem dessas pequenas lembranças. Esta em particular realmente me impressionou em termos de quais símbolos eu carrego, quais marcas de discipulado eu tenho que me permitem ser reconhecido como parte da casa de Israel. Espero falar sobre isso hoje e acho que Abraão começa a nos dizer, por meio de sua história de vida, o que significa ser um membro da casa de Israel e como podemos ser reconhecidos como tal. Lembro-me de que o dicionário bíblico, com a definição de Israel, diz que é aquele que prevalece com Deus, ou que deixa Deus prevalecer. E é sobre isso que o presidente Nelson falou muito, a disposição de deixar Deus prevalecer como um identificador de Israel, o que é interessante. Pense em quantas religiões olham para Abraão. Pense em quantas pessoas olham para Abraão. O islamismo, o judaísmo, o cristianismo, que representam uma grande parte da população mundial. Olhando para esse único profeta e sua esposa, Sara. Com isso, vamos prosseguir e ir para Abraão, capítulo 1, versículo 2, para que possamos ter uma noção dessa jornada de desenvolvimento de que falei e para onde vamos hoje. Abraão diz: Ao descobrir que havia maior felicidade, paz e descanso para mim, busquei as bênçãos dos pais e o direito de onde e como eu deveria ser ordenado para administrar o mesmo. Tendo sido eu mesmo um seguidor da retidão, desejando também ser alguém que possuísse grande conhecimento e ser um seguidor ainda maior da retidão e possuir maior conhecimento e ser pai de muitas nações, um príncipe da paz, e desejando receber instruções e guardar os mandamentos de Deus, tornei-me um herdeiro legítimo, um sumo sacerdote detentor do direito pertencente aos pais.
Repetidamente vemos a palavra maior. Temos a sensação de que ele era um seguidor da retidão e tinha grande conhecimento, mas queria mais. Isso é importante quando pensamos sobre qual é o objetivo do convênio, qual é o objetivo da restauração. Grande parte da restauração foi dar mais o corpo do cristianismo. Em termos gerais, tem Cristo. Eles têm uma compreensão de sua vida. Para aqueles que entram na igreja, muitas vezes estão procurando algo maior, algo mais. É isso que vemos como padrão na vida de Abraão. Também quero falar sobre por que Abraão é tão importante como exemplo e por que ele é alguém que devemos tentar seguir como modelo. O estudioso E. Douglas Clark escreveu um livro chamado As Bênçãos de Abraão, tornando-se um povo de Sião. É muito bom. Ele diz que, de acordo com a tradição judaica, toda a vida de Abraão prefigurar a história futura de Israel. É importante entendermos a vida de Abraão se quisermos entender Israel. Ele também diz que Abraão é um modelo para qualquer pessoa que aspire a Sião. De acordo com Brigham Young, quando decidimos criar um Sião, nós o criaremos, e esse trabalho começa no coração de cada pessoa. Imediatamente começamos a falar sobre corações novamente. O que é interessante porque falamos sobre isso no podcast Heliman, mas o próprio Abraão começa falando sobre como seus pais se afastaram da retidão em Abraão 1:5. Então, em 6, ele diz que eles se voltaram totalmente para o Deus de Elkená. E no versículo 7, eles voltaram seus corações para o sacrifício dos pagãos. Temos essa mudança de coração, mas eles estão se voltando na direção errada. Sabemos que a profecia e as palavras ditas a Joseph Smith por meio de Moroni, as palavras de Malaquias, dizem que devemos participar da obra de converter o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. Esse é um tipo diferente de conversão. É uma conversão para os filhos, uma conversão para os pais, em vez de uma conversão para esses falsos deuses que eram comuns naquela época, mas que ainda são um problema hoje. Genai, acho que não podemos enfatizar demais o que você falou. Com a reunião de Israel, não se trata necessariamente de restaurar a Igreja do Novo Testamento de Cristo, embora isso aconteça. Trata-se mais de Abraão, restaurar um povo. John, não é isso que diz a seção 84, logo no início? Essa restauração trata de restaurar meu povo. Genai, isso é perfeito, voltar o coração deles para Deus. Sim, para entender um pouco mais quem são os pais, aqui está outro livro. Este é Israel, o povo escolhido do Senhor, de Dallas W. Lee. É muito grosso. As páginas são muito finas, mas realmente muito boas. Então vou me referir a ele também. Ele diz: os pais, Adão, Sete, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e José são outro tópico intimamente relacionado ao assunto de Israel. Esses são os pais e os filhos de Israel fazem parte dessa herança. Nos últimos dias, sabemos que o Senhor enviaria o profeta Elias com o propósito específico de voltar o coração dos filhos para esses pais. Quando falamos sobre pais, não estamos falando sobre corações voltados para convênios, corações voltados para essas ordenanças e, essencialmente, tudo isso apontando para Cristo. É isso que queremos dizer quando falamos isso. Existem outras interpretações também. Muitas vezes falamos sobre pais como em nossa genealogia, nossa ancestralidade. É muito importante não perdermos essa ideia de que os pais estão conectados ao convênio. É quase como se Abraão estivesse alcançando alguns milênios no futuro, dizendo: lembrem-se de quem vocês são. Lembrem-se da nossa família. Sim, isso mesmo. Abraão diz que buscou as bênçãos dos pais e o direito de ser ordenado para administrá-las. Ele está claramente ligando os pais ao sacerdócio aqui e se tornou um herdeiro legítimo. Hank, já ouvi você explicar isso antes. Você pode descrever o que o convênio abraâmico implica? Tento simplificar ao máximo para meus alunos para que eles possam se lembrar, compreender inicialmente e depois conhecer os detalhes. Mas parece que Jeová diz a Abraão: vamos usar sua família, Abraão, para abençoar todas as famílias da terra. Vocês são a família escolhida, não necessariamente porque são melhores, mas porque foram escolhidos para fazer o trabalho. Eu amo todas as famílias da terra. Então vou ter uma família escolhida para abençoar a todos. Vou dar a você e à sua família alguns mandamentos muito especiais.
Se você cumprir esses mandamentos, terá bênçãos incríveis, que você pode fazer a aliteração. P, certo? Sacerdócio, propriedade ou terras prometidas e posteridade, incluindo o próprio Cristo, farão parte dessa família. Com essas bênçãos, você deve abençoar todas as outras famílias da terra. Eu lhe dou mandamentos únicos. Você cumpre esses mandamentos, recebe bênçãos e com essas bênçãos abençoa toda a terra e convida todos a fazerem parte dessa mesma família. Em breve, se fizermos isso da maneira certa, todos estarão na família de Abraão. Como me saí? Isso é ótimo. A aliança de Abraão também nos dá um processo de como retornar à presença de Deus. Eu acrescentaria esses dois, e falaremos sobre isso com mais detalhes. A outra coisa que quero fazer é falar sobre como, muitas vezes, quando começamos a falar sobre o sacerdócio e as bênçãos do sacerdócio, esquecemos como isso se relaciona com as mulheres e como elas também podem ter acesso a isso. Primeiro, quero falar sobre a distinção entre autoridade e poder, porque acho que isso é muito importante. Há uma ótima citação de Boyd K. Packer. Sua autoridade vem por meio de sua ordenação. Seu poder vem por meio da obediência e da dignidade. Adoro esse pensamento. E então Spencer W. Kimball diz: não há limite para o poder do sacerdócio que você possui. O limite vem de você, se você não viver em harmonia com o Espírito do Senhor. Da mesma forma, há uma conexão para as mulheres em sua retidão e seu acesso ao poder do sacerdócio. Russell M. Nelson, presidente e profeta, falou muito sobre isso e fala muito com as mulheres. Ele disse: toda mulher e todo homem que faz convênios com Deus e os cumpre e que participa dignamente das ordenanças do sacerdócio tem acesso direto ao poder de Deus. Em seguida, ele diz: aqueles que são investidos na casa do Senhor recebem o dom do poder do sacerdócio de Deus, em virtude de seu convênio, juntamente com o dom do conhecimento para saber como recorrer a esse poder. Ao falarmos sobre o sacerdócio, quero que pensemos no poder e nas bênçãos que podem advir. E essas bênçãos de que você falou, Hank, não são apenas para os homens, mas também para as mulheres. E elas estabelecem o processo que devemos seguir para chegar à presença do Senhor. Vocês não acham, Jenai e John, que como igreja, somos uma igreja verdadeira e viva e que, ao aprendermos, crescemos e compreendemos melhor as coisas, vocês acham que isso é algo que talvez nos últimos 15 anos estejamos compreendendo mais claramente do que nunca? Com certeza. Quero dizer, tendo crescido sem o evangelho realmente ativo em minha casa e sem ter um pai em casa, muitas vezes refleti sobre isso e pensei comigo mesma que, como não havia pai em casa, não havia sacerdócio. E costumávamos falar assim, que se não há pai em casa, não há sacerdócio. Na verdade, o que faltava em minha casa era uma conexão com os convênios e com a igreja, por meio do envolvimento ativo na observância dos convênios, porque eu não tinha assumido alguns desses convênios, embora tivesse sido batizada e tivesse o dom do Espírito Santo. Eu não estava realmente vivendo de maneira digna dessas bênçãos em minha vida. Não é mais correto dizer que as mulheres solteiras não podem ter o sacerdócio em casa, que não podem ter as bênçãos do sacerdócio em casa. Isso é da irmã Aburto, que já participou do nosso programa antes. Ela disse que a autoridade do sacerdócio é a permissão ou licença para desempenhar deveres específicos do sacerdócio e vem da ordenação ao ofício do sacerdócio e da designação para chamados na igreja. A autoridade do sacerdócio é conferida pela imposição das mãos sob a direção daqueles que possuem as chaves do sacerdócio. As mulheres recebem essa autoridade na forma de um chamado. O presidente Dallin H. Oaks deixou isso claro quando disse: quem quer que exerça um ofício ou chamado recebido de alguém que possui as chaves do sacerdócio, exerce a autoridade do sacerdócio ao cumprir os deveres que lhe foram atribuídos. Minhas duas irmãs são mães solteiras. Alguém poderia dizer: ah, você não tem o sacerdócio em sua casa. Isso seria errado. Seria incorreto dizer isso. Minha irmã recebeu a investidura no templo. Ela tem autoridade do sacerdócio.
Sim, adoro isso. E acho importante entendermos essas diferenças que você apontou entre o que significa ser designado, ordenado e ter esse poder em sua vida. Curiosamente, Abraão logo se depara com esse problema em que vemos essa ordem imitada do sacerdócio com o faraó. O faraó tem sacerdotes e eles estão fazendo o que considerariam ordenanças e rituais, mas eram uma ordem imitada. Não havia sacerdócio associado a eles. Contrastamos o faraó com Melquisedeque, Melquisedeque tendo essa autorização, tendo o sacerdócio. Enquanto o faraó tirava vidas, Melquisedeque dava vinho e pão, oferecia e abençoava, apenas uma maneira diferente de se relacionar. E Abraão tem essas duas ordens contrastantes. Quando o presidente Oaks fez aquele discurso e falou sobre uma irmã, acho que ele usou o exemplo de uma missionária sendo designada. Ele disse que ela recebeu autoridade do sacerdócio e então perguntou: que outra autoridade poderia ser? E eu pensei: bem, sim, você está fazendo a obra de Deus. O que mais poderia ser? Lembro-me da frase na seção 121, se não me engano. Bem, isso pode ser conferido a nós, é verdade. Mas quando nos comprometemos a satisfazer nosso orgulho, encobrir nossos pecados, bem, você pode ter sido ordenado, mas isso não significa que você tenha o poder do sacerdócio. Isso me lembra algo que aconteceu comigo recentemente na Universidade Brigham Young. Eu estava a caminho de casa, cheguei ao meu carro. Percebi que a bateria da minha chave não estava funcionando e pensei: nossa, isso é um problema muito grande porque é um daqueles carros novos que não tem chave para entrar, é só uma bateria. Eu pensei: o que vou fazer? Eu teria que ir até a loja para comprar uma bateria para que o carro funcionasse. Bem, eu procurei na internet e descobri que, na verdade, há uma chave escondida dentro da maçaneta da porta. Talvez eu não devesse contar isso para as pessoas, mas não vou dizer qual é a marca do meu carro. De qualquer forma, tive que desmontar a maçaneta, encontrar a chave, pegar a chave para abrir essa coisa na minha outra chave, para forçar a abertura. Então essa pessoa sai e me diz: esse é o meu carro, o que você está fazendo? E percebi que, na verdade, aquele nem era o meu carro, então eu tinha removido essa maçaneta. Passei por tudo isso e nem era o meu carro, e era por isso que minha chave não estava funcionando. Mas então eu fiquei tão envergonhado porque foi tão idiota. Recoloquei a maçaneta no lugar e fui embora, encontrei meu carro e de repente minha bateria estava funcionando e eu consegui abrir o carro e entrar. Acontece que se você tem o carro certo e a chave certa, tudo vai ficar bem. Acho que essa é uma lição importante quando pensamos sobre autorização, sacerdócio e imitação versus autoridade real. Precisamos ter a chave certa para saber que estamos entrando no carro certo. Queremos estar no carro que está associado ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Queremos fazer parte da aliança. Não queremos estar em qualquer carro velho. Professor da Universidade Brigham Young tenta roubar carro. Eu sei. Ela estava muito confusa e também não foi muito simpática, mas não posso culpá-la. Eu também ficaria frustrada se visse meu carro sendo desmontado. O dia em que percebi que Abraão queria as bênçãos dos pais me ajudou muito, e eu pensei: espere um minuto, Abraão é um dos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Mas então, quando você percebe que Deus fez os mesmos convênios com Adão, Sete e Enoque, você pensa: tudo bem, esses pais. Mas talvez Abraão tenha vivido o convênio, tenha sido um exemplo tão bom que começamos a chamá-lo de convênio de Abraão, assim como nos referimos ao sacerdócio de Melquisedeque, porque ele era um sumo sacerdote tão grande, embora o nome verdadeiro seja o santo sacerdócio, segundo a ordem do Filho de Deus. Além disso, eu diria, John, que nos concentramos tanto em Abraão porque as próprias Escrituras, o livro de Gênesis, realmente dizem: vamos falar sobre Abraão, Isaque, Jacó e sua família. Presumo que isso já existisse antes, mas é realmente descrito na vida de Abraão. Ele indica que sabe que isso já acontecia antes. Eu estava procurando as bênçãos dos pais. Isso mesmo. E ele não está falando sobre seu pai biológico neste caso, mas sobre como seus pais se afastaram dessas promessas e se voltaram para outros deuses. Martinho Lutero disse: tudo aquilo em que seu coração se apega e depende, eu digo, é realmente o seu Deus. Calvino disse: o coração é uma fábrica perpétua de ídolos. Estamos constantemente criando ídolos.
Foi nessa situação que Abraão se encontrou. Ele se viu com tradições de seus pais que não eram justas, eram imitações, não tinham as chaves, e ele não podia se tornar um seguidor mais e da justiça. A outra coisa em que quero me concentrar é que aqueles a quem ouvimos se tornam nosso Deus. Não é apenas aquilo em que nosso coração está fixado, mas quem seguimos, a quem ouvimos. O presidente Russell M. Nelson ensinou: se qualquer rótulo substituir seus identificadores mais importantes, os resultados podem ser espiritualmente sufocantes. O elder Patrick Caron desenvolve essa ideia, e isso foi realmente esclarecedor para mim. Ele disse: pouco a pouco, quanto mais convidamos sua bondade para entrar em nosso coração e expulsamos as vozes autodestrutivas de nossa mente, nos tornamos seu povo, porque realmente o tornamos nosso Deus. Aqui ele está apresentando essas vozes autodestrutivas como falsos deuses, o que acho realmente interessante. Quantos de nós temos esses tipos de falsos deuses, essas vozes autodestrutivas? Acho que muitos de nós lutamos contra isso e sei que eu luto. Uma grande parte dessas vozes autodestrutivas é que, às vezes, elas parecem ser nossas. Então, nós as ouvimos, mas não precisamos ouvi-las. Patrick Caron está dizendo, o Elder Caron está dizendo que precisamos ouvir Deus. Precisamos ouvir o que ele tem a dizer sobre nós. Mas, às vezes, para fazer isso, para ouvi-lo claramente, precisamos fazer o que Abraão fez. Ele deixou o seu país natal. Isso foi algo que exigiu separação. Exigiu um grande sacrifício. Não foi apenas uma mudança física, mas um rompimento radical com sua segurança passada, confiando inteiramente em Deus. A ordem e sua jornada começaram com a diretriz específica de Jeová: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. É preciso compreender a severidade desse pedido. Isso era algo enorme para uma pessoa da antiguidade, pois significava perda de identidade e segurança. Na época de Abraão, a identidade, o sustento e a proteção legal de uma pessoa estavam enraizados na casa de seu pai. Deixar a casa de seu pai era deixar-se à mercê de estranhos, sem proteção. Foi-lhe pedido que rompesse os laços mais íntimos imagináveis e deixasse essas redes de segurança. Às vezes, nossa sobrevivência, segurança e proteção envolvem deixar para trás o que antes era seguro e protegido. Gostaria de falar um pouco sobre isso, se vocês não se importarem, Hank. Você pode decidir o quanto deseja compartilhar aqui, mas gostaria de falar um pouco sobre pessoas que se tornam agentes de mudança, como você. Eu falei sobre isso no seu podcast Come Back, Hank. Quando você toma a decisão de romper com essas tradições que não são úteis, é importante pensar sobre o nosso passado, especialmente para aqueles que sobreviveram a traumas, abusos, que foram mal formados de alguma forma. Você cria o que os psicólogos chamam de estilo de sobrevivência. Hank, acho que você chamou isso de habilidades tóxicas. Isso significa que você aprendeu a sobreviver dentro do ambiente em que cresceu, e isso foi útil para você. Essas habilidades de sobrevivência que você adquiriu eram, na verdade, mal formadas, porque havia certas necessidades suas que não foram atendidas. Isso acontece com qualquer pessoa que vem de um lar como esse. Mas as principais necessidades humanas que toda criança deve ter são conexão, sintonia, ser capaz de atender às suas próprias necessidades e ter suas necessidades atendidas, confiança, autonomia, amor e sexualidade. Há coisas específicas que acontecem quando essas necessidades não são atendidas. Há adaptações de sobrevivência que ocorrem. Por exemplo, quando você não tem a conexão de que precisa, a adaptação é excluir a conexão, desconectando-se do seu corpo e do envolvimento social. E o que acontece é que as crianças desistem de seu próprio senso de existência, desconectam-se e tentam se tornar invisíveis. É assim que elas sobrevivem naquele ambiente específico, mas quando se tornam adultas, isso não lhes serve mais. Há outros exemplos. Então, a sintonia, a adaptação de sobrevivência, é excluir a consciência e a expressão de suas próprias necessidades pessoais.
O que isso significa é que as crianças desistem de suas necessidades para se concentrar nas necessidades dos outros, particularmente nas necessidades de seus pais. O último, há 5 aqui, mas o último em que vou me concentrar é quando você não tem suas necessidades de amor atendidas. Você exclui o amor e a conexão do coração. E o que acontece é que as crianças tentam evitar a rejeição, aperfeiçoando-se, na esperança de conquistar o amor através da aparência ou do desempenho. Essas são maneiras que nós, sobreviventes desse tipo de ambiente, adquirimos para sobreviver. Como psicólogos, sabemos que esses estilos de sobrevivência adaptativos não funcionam quando você entra em um ambiente familiar normal. Portanto, se você levar isso para o seu casamento e tentar ter um relacionamento saudável, tentar ser um bom pai ou mãe e usar essas habilidades de sobrevivência, elas não vão mais servir para você. Você precisa tomar a decisão, como Abraão, de deixar seu país natal, deixar as tradições falsas e mudar seu estilo. É importante entendermos que os seres humanos são adaptáveis, resilientes e flexíveis, mas isso significa que, às vezes, nos adaptamos à negligência ou ao abuso que sofremos. Precisamos, então, mudar. Para aqueles que sofreram traumas ou abusos, ou apenas você sabe, malformações, é uma boa ideia fazer esse tipo de trabalho com um terapeuta. Nem sempre é necessário, mas eu diria que uma coisa que o Evangelho de Jesus Cristo oferece é uma maneira de curar algumas dessas malformações, particularmente os convênios. Então, vou falar sobre como a estrutura do convênio pode oferecer cura para algumas dessas malformações que temos. E uma das primeiras coisas que você faz quando está na jornada de cura desse trauma de desenvolvimento que você pode ter sofrido é aprender sobre si mesmo, aprender sobre quem você realmente é, porque talvez você tenha se tornado alguém que não é você. Você tenta se tornar a criança perfeita ou algo assim, você se rebela. Esses dois lados, seja você uma pessoa que agrada aos outros ao extremo ou que se rebela ao extremo, nenhum deles pode ser realmente autêntico para quem você é. Ele sabe que você pode estar apenas fugindo do passado e como é importante para nós acertarmos quando falamos sobre nossa identidade, e a aliança, particularmente as alianças abrâmicas, nos ajuda a acertar essa identidade. John, você falou anteriormente sobre querer saber um pouco sobre a fé nos esportes que eu estudo. Vou apenas dizer brevemente que, na verdade, falamos sobre isso com atletas, mas isso se aplica a todos. Pessoas que não têm sua identidade correta por qualquer motivo. Mas os atletas são realmente propensos a isso, porque grande parte do atletismo tem a ver com vencer, com desempenho. É algo incorporado à lógica do esporte que você é recompensado por vencer, certo? Mas pessoas fora do esporte também fazem isso. Então, o que tentamos ensinar a elas é que existe uma identidade falsa baseada no mérito e existe uma identidade verdadeira baseada no amor. Se vocês não se importarem, vou explicar rapidamente como isso funciona. E depois, adoraria ouvir a opinião de vocês sobre isso. A primeira coisa é que vocês precisam entender por que são amados. Com uma identidade falsa, vocês acham que são amados porque são bons ou melhores do que os outros. Com uma identidade verdadeira, vocês entendem que Deus os ama sem que precisem fazer nada para merecer isso. É algo que simplesmente acontece. Agora, com uma identidade falsa, seu ponto de partida é que seu valor depende do esforço ou das suas escolhas, mas com uma identidade verdadeira baseada no amor, você entende que seu valor começa e termina com o amor de Deus e sua graça e misericórdia. Não vai depender das suas escolhas ou do seu desempenho. A outra coisa que descobrimos dentro de uma identidade falsa é que as pessoas ganham valor com coisas diferentes. Com a identidade falsa, você ganha valor com popularidade, prestígio ou posses. Eu sou o que as pessoas pensam de mim. Só tenho valor se os outros acharem que sou bom, atraente, inteligente, atlético, etc. Prestígio. Sou melhor do que os outros por causa do que faço ou conquisto. Eu obtenho meu valor do meu status. E então, posses. Eu sou o que possuo. O que tenho mostra meu valor.
Isso é baseado no mérito, mas queremos uma identidade baseada no amor. Queremos que sua identidade primária seja a sua prioridade, como o presidente Nelson nos ensinou, e que tenhamos um valor infinito. E o que Deus pensa sobre nós é o que mais importa. Também sabemos que o poder é importante. Recebemos poder da expiação de Jesus Cristo e do cumprimento de nossos convênios. E então provisão, eu pertenço a Deus. Você pode ver como o convênio fornece cada um desses itens. Ele ajuda você a entender sua identidade. Você pode receber poder em sua vida e provisão, e que Deus proverá para você porque você pertence a Ele. E há mais, mas esses são os únicos que vou compartilhar com vocês aqui. Mas este é um gráfico completo que damos aos nossos atletas para que eles possam ver como é a identidade baseada no mérito em comparação com a identidade baseada no amor. Acho que todos os adultos, crianças e adolescentes deveriam pensar sobre como veem o amor de Deus e como derivam seu valor. É desses outros deuses, dessas vozes autodepreciativas que buscam a perfeição e que provavelmente vieram de ideias distorcidas sobre quem você é, ou é de Deus, de Cristo, da sua identidade na casa de Israel. Então, eu adoraria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Lembro-me, Hank, quando Adam Miller esteve aqui. Ele dedicou uma parte significativa de seu episódio ao amor como uma lei, não uma recompensa. Muitas pessoas foram abençoadas por essa ideia. Há cerca de 30 a 40 anos, quando Hank era criança, eu estava em uma semana de educação. E lembro-me, acho que foi o Dr. James MacArthur. Ele tinha a caixa do fazer e a caixa do ser. E ele disse que, às vezes, as pessoas recebem muitos elogios na caixa do fazer, com base no que fizeram, no desempenho. E então ele disse que a caixa do ser se baseia no seu valor como ser humano, apenas pelo fato de você existir. E ele disse que apresentou isso na prisão uma vez. Um dos prisioneiros disse: "Você quer dizer que eu tenho valor além do que fiz?" Ele respondeu: "É exatamente isso que estou dizendo." Isso é perfeito. Sim, é complicado para nós porque estamos falando de um potencial paradoxo aqui, no sentido de que quando sabemos quem somos, agimos de uma determinada maneira. Certamente haverá trabalhos que surgirão a partir disso. Falaremos sobre os trabalhos de Abraham em 1 minuto. Precisamos começar com essa verdade fundamental de que nosso valor não depende dessas coisas. Janai, agradeço por você ter mencionado aquele episódio que fiz com Ashley Stone no podcast Comeback. Na época, não dei muita importância. Eu queria ajudar Ashley, acho que o que ela está fazendo é fantástico. Mas aquele episódio despertou emoções nas pessoas que eu não esperava. Isso aconteceu algumas vezes, mas em uma delas, em particular, um samoano muito grande veio até mim e eu pensei: "Oh não, estou em apuros", e ele começou a chorar e disse que aquele episódio salvou o meu casamento. Eu estava sem saber o que fazer e lá estava eu, abraçando esse enorme treinador de futebol americano. Eu acho que o que você está dizendo e o que eu tentei dizer, você expressou de forma muito mais eloquente, é que você desenvolve habilidades para sobreviver. Eu desenvolvi a habilidade de me safar das situações porque não queria me machucar. Desenvolvi um senso de humor extremo para acalmar as situações e fazer meus irmãos rirem. Algumas dessas habilidades me servem bem, outras podem realmente prejudicar relacionamentos futuros. O que estava acontecendo com esse homem com quem conversei? Podemos colocar o episódio nas notas do programa. Na mente dele, ele pensava: "Sou uma pessoa má." Eu respondo dessa maneira à minha esposa ou respondo dessa maneira aos meus filhos. Uma vez que ele foi capaz de ver que não, essa era uma habilidade de sobrevivência quando você era mais jovem, e agora o Senhor, como ele está com Abraão, está chamando você para longe disso. Meu nome é Jeová. Eu ouvi você e desci para libertá-lo e levá-lo para longe da casa de seu pai, ou para longe do trauma ou das habilidades que você desenvolveu na casa de sua infância. E quero ter cuidado aqui. Tentei deixar isso claro no programa. Meus pais estavam fazendo todo o esforço para me dar uma vida melhor do que a que eles tiveram, e eles me amavam. E agora, nossa casa tinha muitas características tóxicas, abusos e problemas. E duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo: que meus pais me amavam e estavam tentando, e também que foi uma infância abusiva. Eu os adoro. Eu os amo.
pretendo honrá-los, tentando viver os mandamentos. Eles queriam que eu amasse o Senhor. Sei que ambos queriam. Eles queriam que eu amasse o Senhor e o servisse. Acho que a situação de Abraão é diferente, pois seu pai estava tentando matá-lo. Ele disse: vi que era necessário para mim obter outro lugar de residência. Adoro o que você está fazendo aqui com o capítulo 1 de Abraão, Genai. Você está pegando isso e tornando muito real na vida das pessoas que tiveram infâncias difíceis em casa e que elas podem, por meio do Senhor, ser curadas e seguir em frente. Quero ter cuidado aqui, pois não sabemos exatamente o que aconteceu com Abraão enquanto ele crescia, então não temos toda a história dele. Além disso, quero deixar bem claro que, enquanto continuamos a falar hoje sobre os convênios e como eles podem ser curativos, a terapia também pode ser muito boa. Eu estava conversando com uma aluna na semana passada. Ela me contou que cresceu em um lar abusivo e que foi realmente terrível. Ela se converteu à igreja, então se identificou com a minha história. Estávamos conversando sobre isso e ela disse: fui para a missão, mas tive dificuldades. Não conseguia me dar bem com ninguém e não conseguia me dar bem com meus companheiros. Eu arruinei todas as minhas amizades. Eu estava pensando em uma amiga que eu amo muito. Perdi a amizade dela porque sou uma pessoa horrível. E ela disse: eu me arrependo todos os dias porque não consigo fazer isso direito. Eu disse: quero que você saiba que há uma diferença entre ser justo, viver de forma justa, e ter a capacidade de viver de forma justa. Deixe-me explicar isso. Sabemos o que precisamos fazer, mas às vezes simplesmente não conseguimos, especialmente se não aprendemos certas habilidades. Sinceramente, essa é uma das razões pelas quais me formei em psicologia, porque queria entender como posso fazer essas coisas. Eu sabia que me converti, queria ser como Cristo, queria ser a melhor mãe e esposa. Então, quando me tornei mãe, percebi que era muito difícil e que eu realmente não tinha as ferramentas necessárias. Não sabia como ser uma boa mãe, embora soubesse o que o Evangelho me ensinava. As pessoas diziam que eu poderia encontrar todas as respostas de que precisava no livro de Mórmon e no Evangelho. Descobri que isso era verdade na maior parte das vezes. Ele me dizia como viver e o que eu deveria fazer, mas eu não conseguia adquirir certas habilidades. Minha advertência aqui é que algumas coisas são melhor aprendidas com terapia, com intervenção. Essa é uma das melhores coisas que você pode fazer por si mesmo se cresceu em uma situação como essa. Para ser sincero, a terapia pela qual passei durou anos e foi muito, muito boa. Muito boa mesmo. Se você procurar um terapeuta em qualquer área, encontrará pessoas que não são úteis, mas há terapeutas que entendem isso, que fazem isso diariamente, e eu sou o resultado de uma boa terapia. Tem sido maravilhoso. Sim, eu também. Quero voltar ao seu pensamento, porque quando você estava falando, Hank, eu estava pensando em uma habilidade de sobrevivência específica que adquiri. Eu nem percebi que tinha adquirido isso, mas um dia eu estava conversando com meu terapeuta e dizendo que tenho muita dificuldade em marcar uma consulta no dentista. É tão bobo, mas eu simplesmente não consigo fazer isso. Já faz 2 anos que isso vem acontecendo. Minha mãe é higienista dental, ou era higienista dental, então sei como é importante ir ao dentista na hora certa, mas simplesmente não consigo fazer isso. Não sei por quê. Eu simplesmente procrastino. Então meu terapeuta disse: vamos analisar isso um pouco. Eu respondi que não havia nada para analisar. Não sei por quê. Não há nada de profundo aqui. Quando começamos a conversar sobre isso, ela me fez uma pergunta muito importante. Ela disse: é possível que você tenha se adaptado tanto a negligenciar as coisas que parecem cuidar de si mesmo que você adia porque não é familiar para você? E eu pensei: essa é uma pergunta muito estranha. Mas ela disse: as coisas que são e mente familiares são as mais fáceis, mesmo que nos machuquem. Nós as fazemos. Uau! Abraão deixou o que lhe era familiar para uma nova vida e partiu para ir a incerteza para o desconhecido. Essa é uma lição espiritual importante para refletirmos em nossas vidas. Do que Deus está nos chamando para longe, que países precisamos deixar, que coisas não nos servem mais e precisamos deixar para trás. Precisamos nos sentir confortáveis em recomeçar, porque o familiar é o que fazemos com mais frequência, pois é o mais fácil, mesmo que continue causando danos.
Janai, você falou anteriormente sobre a definição do que nos sustenta, e não consigo deixar de pensar que as histórias não são as mesmas, mas sobre Nefe tendo que partir em segundo Nefe 4. O que isso deve ter sido? Desculpe, pai, não posso ficar com Lamã e Lemuel e sua posteridade. Eu preciso ir. E então dizer, ó, que homem miserável eu sou. Eu, por exemplo, adoraria ser tão miserável quanto Nefe. E então dizer, mas eu sei em quem confiei. Meu Deus tem sido meu apoio. Ele está confiando. Acho que é um exemplo perfeito do que eu confio quando tenho que partir dessa maneira. Ter que partir deve ter sido difícil. Esta é Emily Bell Freeman falando sobre caminhar em um relacionamento de aliança em seu discurso na Conferência Geral. Ela diz que esta é uma missão de condescendência. Jesus Cristo nos encontrará onde estivermos. Este é o motivo do jardim, da cruz e do túmulo. Permanecer lá não trará a libertação que buscamos. Assim como ele não deixou Jacó lá na sujeira, o Senhor não pretende deixar nenhum de nós onde estamos. A missão dele também é de ascensão. Ele trabalhará dentro de nós para nos elevar até onde ele está, e nesse processo nos capacitará a nos tornarmos como ele é. Jesus Cristo veio para nos elevar. Ele quer nos ajudar a nos tornarmos. Esse é o motivo do templo. A libertação não é apenas ele se abaixar e nos salvar, mas nos puxar para cima. Mas nos elevando. Adoro isso. Janai, percebi que Abraão teve que deixar seu pai completamente. Acho que ele nunca mais vai falar com ele ou conversar com ele. No meu caso, não precisei fazer isso. Nunca achei que fosse totalmente necessário. Houve momentos em que precisei me distanciar e tirar um tempo para mim, mas queria que meus filhos conhecessem seus avós. No seu trabalho, e sei que isso pode ser muito delicado, por isso queremos ser o mais cuidadosos possível. Mas no seu trabalho, quando você percebe que chega um momento em que pensa, não posso mais ficar nessa situação, em vez de, talvez eu queira magoar a pessoa que me magoou, então vou puni-la nunca mais a vendo. É um assunto muito delicado, eu sei disso. Não sou psicóloga clínica, o que significa que não trabalho com pacientes nessas questões, mas faço pesquisas que ajudam os clínicos. Pelo que entendi, um dos objetivos da terapia é ajudar os clientes a serem capazes de lidar com essas situações difíceis. O objetivo final é estabelecer um limite por um tempo, até que você aprenda a se autocontrolar na presença dessa pessoa. Assim, o limite pode servir como segurança ou proteção por um tempo até que você aprenda a ter essas habilidades de autocontrole. Mas o objetivo é, eventualmente, incorporá-lo de volta a esses ambientes. Obviamente, exceções seriam casos de abuso contínuo, que podem assumir muitas formas. Acho que é muito importante tomar essa decisão com um terapeuta treinado e também tomar essa decisão por meio da oração e com o Senhor, porque não é algo que você possa lidar sozinho. Até mesmo Abraão, quero dizer, ele não partiu até que o Senhor lhe disse para partir. Foi quando ele recebeu permissão, e nem todos recebem. Veja Daniel, que nunca foi chamado a partir, ele permaneceu com seu povo, e então sofreu consequências terríveis por isso. Algumas pessoas são chamadas para ficar, e outras são chamadas para partir. E essa é uma decisão que é melhor tomar em conselho com outras pessoas, incluindo o Senhor. Mas conversar com bispos, terapeutas, esses são bons lugares para começar. Excelente. Às vezes caímos em uma falsa dicotomia de que posso usar minha religião e meu relacionamento com o Senhor, ou posso usar um terapeuta. Essa é uma falsa dicotomia. Essas coisas podem absolutamente funcionar juntas. E muitas vezes funcionam. Elas funcionam melhor juntas. Descobrimos isso porque, em geral, sempre que você consegue que alguém se conecte com algo transcendente, você vê isso no AA, que é realmente importante ter um poder superior, transcendente precisamente porque precisamos ter uma fonte transcendente de identidade e propósito que não mude. E é isso que Abraão obtém por meio da aliança. Ele obtém essa ideia de quem ele é e do trabalho que ele tem que realizar. Então, ele é capaz de construir uma vida em torno dessas novas identidades e desse novo propósito. O verdadeiro trabalho da mortalidade é lembrar quem você é e vir para terminar o trabalho que Deus lhe enviou para fazer.
Gostaria de saber, vocês dois, se parte do motivo pelo qual Abraão foi escolhido para isso foi por causa das dificuldades pelas quais ele passou. No versículo 16, Jeová diz: Abraão, Abraão, eis que meu nome é Jeová, eu te ouvi. Algo estava fazendo com que Abraão buscasse a Deus. Então, é mais um daqueles, John, é segundo Nef 2, certo? Eu poderia transformar suas aflições em ganho para você. Tá certo? Eu entendi direito? Falando com Jacó. Sim. Lehi conversando com Jacó porque ele cresceu de maneira totalmente diferente de Nefe. Jacó nunca tinha visto Jerusalém. Ele via uma família disfuncional em ação todos os dias. Vamos matar o pai, vamos matar Nefe. Isso é uma boa comparação. Ele pode consagrar, essa é a palavra, consagrar suas aflições. Sim, acho que essa é uma ideia muito boa que vai abençoar muitas pessoas, Hank, porque crescer na família ou na falta dela em que cresci foi difícil. Tive dificuldades na igreja tentando descobrir onde me encaixava em uma igreja centrada na família. Como posso dar sentido à minha história? E as pessoas me diziam o tempo todo que Deus pode transformar uma coisa ruim em uma coisa boa. Veja o que Deus fez. Ele simplesmente transformou, você sabe, o caso de uma noite dos seus pais que resultou no meu nascimento e transformou isso em algo bom, mas isso sempre fez minha vida parecer um plano B. Mais uma vez, não me lembro se compartilhei isso da última vez, mas tínhamos um presidente de estaca muito sábio quando a missão do meu filho foi alterada de missão de proselitismo para missão de serviço, o que foi devastador para ele. Havia partes de sua bênção patriarcal que ele achava que nunca iriam se cumprir. Ao ler, é realmente difícil ver como isso vai funcionar. Estávamos sentados no escritório com o presidente da estaca e ele disse: "Vocês precisam saber que com o Senhor não há plano B." Isso realmente me ministrou. Eu simplesmente comecei a chorar quando ele disse isso, porque parecia realmente verdade. Tipo, minha vida não é um plano B. Esta vida tem sido tão difícil. Não é um plano B. É o que Deus queria para mim. Obrigada por compartilhar isso, que talvez tenha sido a vida de Abraão que o qualificou para ser Abraão, porque às vezes, quando você tem uma infância difícil ou coisas difíceis acontecem em sua vida, você sente que essas coisas o desqualificam, que são a razão pela qual você não deveria estar fazendo as coisas que está fazendo, ou que você não é bom o suficiente, e você carrega esses falsos deuses, essas vozes enganosas em sua mente. Lembram-se quando, creio que foi o Elder Cook, disse que mais da metade da igreja é solteira? Isso realmente me chocou. Portanto, precisamos pensar nas famílias não tradicionais. Precisamos pensar nos pais solteiros. Precisamos pensar nas crianças sem pai. Precisamos pensar nas pessoas que não têm aquela família ideal. Como é o evangelho para elas quando talvez nunca sejam seladas a seus pais? Eu não sou selado à minha mãe. Não sei se terei esse privilégio até a próxima vida, e acho que Deus vai resolver tudo isso. Mas no momento, há muitas pessoas que podem sentir que não têm um lar na igreja porque sua vida familiar não se encaixa naquela família feliz. Sim, Genai, obrigado por isso. E somos gratos por sua vulnerabilidade, porque sabemos que temos ouvintes que estão em situações muito difíceis e sombrias, e ter alguém como você testemunhando que o Senhor pode dar beleza em troca de cinzas e que esse sempre foi o plano dele. Sim, isso não o surpreendeu. De alguma forma, no grande esquema das coisas, não o surpreendeu que meus pais cometessem o erro que cometeram. Não entendo como isso funciona. Como Nefe disse, não sei o significado de todas as coisas, mas sei que Deus ama seus filhos. E estou aprendendo a acreditar que Ele ama. Ele me ama. Sei que Ele ama, mas é um processo contínuo acreditar nisso de verdade. Voltando a 2 Nef 2 novamente, que é um dos meus versículos favoritos, todas as coisas foram feitas na sabedoria daquele que tudo sabe. E há um alívio que vem com isso. Quer esteja claro para você ou não, John, as coisas estão se desenrolando como deveriam, e isso me ajuda. Sim. No templo, a frase superar o sangue e os pecados desta geração chamou minha atenção uma vez. Pensei, sangue e pecados provavelmente é o meu DNA que está no meu sangue e os pecados dos meus pais. Todos os pais prejudicam seus filhos de uma forma ou de outra, certo? Alguns mais do que outros.
mas acho que o Senhor diz: você pode superar. Você pode superar seu DNA e pode superar a maneira como foi criado, e eu vou ajudá-lo a chegar lá. Essa é uma transição perfeita, na verdade, para o que eu queria falar a seguir, baseando-me na ideia de que os convênios nos dão identidade. Eles podem, como você disse, superar nosso DNA, nossa biologia e nossas características e traços herdados. Da última vez, falei sobre encontrar meu pai pela primeira vez, mas uma das coisas interessantes sobre essa experiência é que, na verdade, eu tive um caso de identidade equivocada e cresci pensando que esse outro homem era meu pai durante toda a minha infância. Na verdade, eu não cresci com ele. Na verdade, eu só tinha uma foto desse homem que eu achava que era meu pai. O interessante sobre isso é que eu tinha que perguntar à minha mãe: como ele era? Conte-me sobre ele. E ela me contava fatos sobre quem ele era. Ela dizia que ele era muito atraente, atlético e super inteligente. Ele era engenheiro mecânico e morava no Havaí. E novamente eu não o conhecia, e ele não queria ter nada a ver comigo, mas eu tinha essa ideia de quem ele era, e essa ideia de quem era meu pai me deu uma ideia de quem eu era. Quando eu era escolhido por último para qualquer time esportivo, porque sou super desajeitado, pensava comigo mesmo: bem, meu pai é muito atlético. Provavelmente posso aprender a fazer isso. Ou quando eu tinha muita dificuldade na escola, pensava: bem, meu pai é muito inteligente. Talvez eu também possa ser inteligente. Construí toda a minha identidade em torno de quem eu achava que meu pai era. Mas então, quando eu tinha 16 anos, através de um teste de DNA, como mencionei da última vez, descobri que tinha um pai diferente. E o interessante é que, ao descobrir que tinha um pai diferente, acabei tendo que obter uma nova certidão de nascimento, porque a minha certidão de nascimento tinha o pai errado. Eu ganhei um novo nome. Mudei meu sobrenome. Herdei o nome Brunson. Além disso, ganhei uma nova família. Meu pai tinha 6 filhos que eu nunca conheci e que agora eu sabia que eram meus irmãos. E herdei essa nova família, uma madrasta. Meu pai tinha uma casa. Outra parte de me tornar sua filha era saber que eu poderia ir à casa dele, porque todas essas coisas acontecem em conjunto com o aprendizado de quem era meu pai. Agora, pense na analogia que podemos fazer com a aliança. Quando você se identifica com Cristo como sendo um filho de Cristo, há uma nova identidade. Você assume um novo nome. Você tem um novo lar, uma nova família, novas responsabilidades. Há novas regras familiares que eu tive que aprender. Quando passei por isso, também tive uma grande crise de identidade. Quem sou eu? Quem sou eu agora, na verdade? Porque eu tinha construído toda a minha identidade em torno dessa outra ideia de quem era meu pai. Eu literalmente, porque agora eu tinha um novo pai, não sabia quem eu era. Então, uma das primeiras coisas que meu pai fez por mim, depois que descobrimos que ele era meu pai, foi me enviar um envelope pardo cheio de histórias da família e fotos da minha nova família e de um que instantaneamente me conectou com as histórias do nosso passado. E eu descobri que tinha uma herança pioneira. Aprendi sobre algumas pessoas incríveis, como Seymour Brunson, que está em Doutrina e Convênios, com quem eu era parente. Reconstruí minha identidade em torno dessa nova ideia de quem era meu pai. Somos chamados a fazer a mesma coisa. Por isso, quero que paremos por um momento e pensemos: quando as pessoas vêm à igreja, quando estamos trazendo pessoas, quando estamos participando da coligação de Israel, quando estamos proselitando, estamos pensando no trabalho missionário com essa profundidade? Estamos pensando nas pessoas ganhando um novo lar, um novo nome, uma nova identidade? Estamos pensando em todas as coisas que elas terão que deixar para trás? Você terá um novo lar, Deus. Você terá um novo pai. Você terá alguém que cuidará de você. Você terá uma congregação de pessoas, uma nova família que vai acolhê-lo. E se, ao fazermos a reunião, estivéssemos realmente trazendo para casa um irmão ou uma irmã? Quão diferente seria quando pensamos na reunião se pensássemos nesse processo? Hank Smith. 0 horas, 56 minutos e 23 segundos. É lindo. Isaías frequentemente apresenta a imagem de missionários ou qualquer pessoa pegando as filhas e os filhos da casa de Israel e carregando-os para casa nos ombros e nas costas.
É uma imagem linda. Estou aqui para levá-los para casa. Sim, adoro isso. Acho que muitas vezes, quando tentamos compartilhar o evangelho com as pessoas, tentamos provar a elas porque estamos certos, ou tentamos mostrar a elas todas as coisas que estão perdendo. Deixe-me explicar por que você está entendendo isso errado. Assim como Abraão, há muitas pessoas realmente ótimas. Há muitas pessoas boas por aí, mas elas precisam de mais. Abraão reconheceu que precisava de mais. Eu tive que deixar bem claro o que nossa igreja oferecia que era melhor, que era mais, quando comecei a compartilhar o evangelho com meus amigos e colegas, especialmente na Baylor. Mal posso esperar para compartilhar essa história com vocês, porque estou ansiosa para contar. Da última vez que participei do podcast, contei que tinha um amigo e estudioso que estava me ajudando a me preparar. Ele não era da nossa religião, ele era episcopal, um teólogo que trabalhava na Baylor. Fiz com que ele lesse o livro de Mormon por causa deste podcast. Ele começou a ler o livro de Mormon e não demorou muito para que ganhasse um testemunho de que era a palavra de Deus. Ele simplesmente sabia que era diferente. Ele me disse que havia algo diferente nesse livro. Isso não foi escrito por Joseph Smith. Ele reconheceu a voz de Deus, ele reconheceu a voz do bom pastor e no livro de Mormon. Isso só aconteceu quando ele veio para a Universidade Brigham Young. Nós colaboramos juntos. Ele veio para a Universidade Brigham Young, conheceu vários professores da Universidade Brigham Young. Por acaso, ele acabou conhecendo algumas das pessoas mais incríveis. Eles começaram a fazer amizade com ele. Um dia, enquanto estava aqui em uma viagem de trabalho, ele me disse: "Eu me sinto diferente aqui, sinto algo diferente, sinto-me em casa." Foi aí que as coisas começaram a mudar para ele, quando ele recebeu um testemunho do livro de Mormon. Essa parte foi maravilhosa para ele, mas foi o cuidado que recebeu de outras pessoas, o cuidado com a semente que veio de outras pessoas, que o fez reconhecer que isso era algo que faltava em sua vida, algo de que ele precisava mais. Ele precisava de mais retidão, mais conhecimento, mais paz, mais verdade. Acredito que foi por causa dessa conexão familiar que ele conseguiu sentir isso. A melhor parte é que ele acabou sendo batizado em outubro. Foi uma verdadeira alegria. Só para contextualizar um pouco, você não pode ser um santo dos últimos dias e trabalhar na Baylor, em nenhum lugar da Baylor. É a política deles. Mas especialmente no seminário onde ele trabalhava, porque ele é teólogo, é muito difícil conseguir um emprego em qualquer lugar se você é um santo dos últimos dias e teólogo, porque os seminários deles simplesmente não aceitam você. Meu amigo foi batizado sabendo disso, sabendo que perderia o emprego. Ele era professor titular. Isso causou problemas na família, ele perdeu amigos, ele fez tudo isso sem saber o que o futuro lhe reservava, entrando nessa incerteza como Abraão, sem ter o caminho traçado, mas tendo as promessas do Senhor de que a eternidade o protegeria no deserto, por assim dizer. Foi isso que lhe deu esperança e paz, e só depois de ser batizado é que ele acabou recebendo uma oferta de emprego na Universidade Brigham Young, o que é incrível e notável. Eu realmente acredito que ele precisava demonstrar essa fé para que essa bênção viesse. Foi uma experiência incrivelmente notável de se participar. Isso é inacreditável. Sim, realmente é. Outro bom amigo nosso em Baylor disse que também notou algo diferente em mim. Ele começou a investigar a igreja e então, um dia, me enviou uma mensagem dizendo: "Só queria te contar que estou tendo conversas com os missionários e vou me batizar." Eu fiquei tipo: "O quê? Como assim?" Fiquei totalmente surpreso. E me veio à mente a imagem de estar em um vinhedo. Quem já teve árvores frutíferas sabe como é. Às vezes, os frutos estão tão maduros que basta roçar o galho para que caiam. Sinto que foi assim com meu amigo. Ele estava totalmente pronto. Meu outro amigo, que perdeu o emprego, exigiu um pouco mais de trabalho. É algo que a gente simplesmente não sabe. Mas quando você compartilha o evangelho, quando compartilha como ele lhe deu um lar, como lhe deu um nome, uma identidade, um propósito, são essas coisas que levam as pessoas à verdade. A doutrina é importante. A doutrina tem a função de nos levar a Cristo para sabermos quem é nosso Salvador e para sabermos para quem estamos voltando. E tenho certeza de que ele está ouvindo agora, Genai, então só queremos dizer a ele: uau! Sim, a admiração que temos por alguém. Sou professor titular.
Então coloque isso no altar e diga: vou abrir mão disso. Todo esse tempo, todo esse esforço. Isso é muito semelhante ao que vemos aqui em Abraão 1 e 2. Abraão, é hora de partir. Saia da sua terra, da sua família, da casa do seu pai, para uma terra que eu lhe mostrarei. Uma terra chamada Universidade Brigham Young. Para ele, é como se fosse a terra prometida. Ele está muito grato. Ele sentiu que foi chamado para cá, e nem todos podem trabalhar na Universidade Brigham Young, mas há algo maravilhoso em estar com os santos. Há algo maravilhoso em estar reunido em casa e saber que você estará perto de pessoas que querem participar da obra de edificar Sião. Não é interessante também que tudo começou com o livro de Mórmon? Ele fala ao Israel moderno. É verdade. O elder Gerrit W. Gong disse: o livro de Mórmon é a evidência que podemos ter em nossas mãos de que pertencemos ao convênio. O livro de Mórmon é o instrumento prometido para a reunião dos filhos de Deus, profetizada como um novo convênio. O livro de Mórmon fala por meio do convênio antigo e moderno a vocês, que são os filhos de Leí, os filhos dos profetas. Seus antepassados receberam uma promessa de convênio de que vocês, seus descendentes, reconheceriam uma voz como se viesse do pó no livro de Mórmon. A voz que vocês sentem ao ler testifica que são filhos do convênio e que Jesus é seu bom pastor. Uau! O livro fala da poeira. Sim. Adorei a frase com que você começou, falando sobre algo que já ouvi tantas vezes, e aposto que vocês dois também, que me senti em casa. Me senti em casa. Abraão abençoará todas as famílias da terra, e Moisés vê todos os filhos dos homens. Por que não? Somos uma família. Não é que eu sinta clareza doutrinária. Não. Sinto-me em casa. E a clareza doutrinária também está presente, mas sinto que estou em casa, com irmãos e irmãs e pertencendo a um convênio. Que frase maravilhosa. Sim. É engraçado porque quando meu amigo prestou seu testemunho, mesmo sendo teólogo e precisando que as coisas fizessem sentido para ele, conversamos por 2 anos. Eu literalmente conversei com ele por 2 anos, até que ele finalmente se encontrou com os missionários. Mas naquela época ele já estava pronto. Ele era o fruto que só precisava ser sacudido e então caiu da árvore. As coisas precisavam fazer sentido para ele. Portanto, não é que Deus nos peça para deixar nosso cérebro na porta quando entramos na igreja. O que importa é a congruência entre o coração e a mente. E se você não tem o coração em congruência com a mente e não sente esse pertencimento, então será muito difícil para você querer ficar e sentir que aquele lugar é o seu lar. Temos um ex-presidente de missão em nossa ala, e lembro-me de ouvi-lo dizer uma vez que as pessoas em Londres, onde ele serviu, não se filiaram à igreja porque ficaram deslumbradas com o brilhantismo dos missionários. Elas sentiram o que você está falando. Aqui está um teólogo se reunindo com esses missionários, mas tenho certeza de que ele sentiu algo. Sim, foi muito interessante. Eu pude observar um deles. Ele ainda estava em Waco, então eu estava no Zoom. E os missionários estavam conversando com ele, dando uma de suas palestras, e o tempo todo eu pensava: eles não têm ideia de com quem estão falando. Sim, com quem estão conversando. Depois, conversei com ele e ele disse que tinha sido ótimo. Ele disse que sentiu o espírito. Eles são tão humildes. Eles cometeram alguns erros, como não entender a formação e a origem dele, mas isso não importa. O importante é que eles trouxeram o espírito. E foi esse espírito que criou o sentimento de pertencimento, que o ajudou a reconhecer o convênio e que eles eram verdadeiros mensageiros. Foi realmente uma experiência humilhante para mim também. Há uma razão pela qual temos esses missionários designados. Há também uma razão pela qual eles precisam de missionários membros, porque nós os preparamos. E ele precisou de muita preparação antes que esses missionários pudessem chegar e antes que ele estivesse pronto para os próximos passos. E isso é algo importante a se ter em mente. Os missionários devem vir no final. Eles meio que encerram isso e não podem passar anos trabalhando com as pessoas. Precisamos ser nós que estendemos a mão, conversamos, confraternizamos e fazemos esse trabalho para que, quando estiverem prontos, os missionários possam chegar, fazer seu trabalho e que é para isso que foram designados. A fé requer uma certa dose de incerteza. Há uma fala sobre isso quando se refere à semente.
Uma vez que você sabe algo, não é mais fé, é conhecimento. E acho que o que ele quer dizer com conhecimento é, na verdade, certeza. Acontece que nosso cérebro não gosta de incerteza porque uma das coisas que ele adora fazer é prever coisas. E grande parte do que fazemos é tentar prever o que virá a seguir. Quando não temos certeza, quando não temos essa certeza, é aí que precisamos de fé. Quanto maior a incerteza, maior a fé. É exatamente isso que Abraão é chamado a fazer. Ele é chamado a sair para o desconhecido, para o incerto, para o desconhecido, como temos falado, mas uma das maneiras de lidarmos com parte da ansiedade que vem da incerteza é colocando nossos pensamentos em um contexto mais amplo, pensando em Deus e tendo a eternidade como nossa cobertura. Encontrei uma história interessante. Está no livro As Bênçãos de Abraão, que mencionei anteriormente. Há alguns rabinos judeus que contam essa história e quem sabe se é verdade ou não, porque não temos isso na Bíblia, mas eles contam que Abraão inventou uma ferramenta para ajudar as pessoas a plantarem suas sementes de forma que elas ficassem cobertas. A razão pela qual ele inventou essa ferramenta foi porque os pássaros ficavam vindo e comendo as sementes. Aparentemente, de acordo com essa tradição, isso tornou Abraão bastante famoso. Quando jovem, ele ficou famoso por sua ferramenta, mas acho isso muito interessante quando pensamos em alguns dos simbolismos da história. Você tem essa semente que sabemos que Abraão está associado e conectado com a posteridade e a semente, e essa cobertura que ele inventou, essa ferramenta que seria uma cobertura para as sementes, para impedir que os pássaros as devastassem. Pense no que usamos para nos cobrir. E isso foi discutido em um podcast anterior, mas a palavra para expiação significa, em uma das traduções, cobrir. A eternidade como nossa cobertura, os convênios como nossa cobertura, o amor de Deus como nossa cobertura, a perspectiva de Deus como nossa cobertura, essas são as coisas que podem nos ajudar quando os tempos são incertos. Quando não podemos prever o que virá a seguir, podemos confiar em nossos convênios e em nossas promessas. Algo interessante acontece quando há uma lacuna entre nossas promessas e nossa realidade. É exatamente isso que Abraão se vê confrontado, essa lacuna entre o que Deus lhe prometeu. Então, ele recebeu a promessa da terra e está passando por fome e outras coisas, e recebeu a promessa de filhos. E claro, sabemos que há um longo período de tempo em que ele não consegue ter filhos. Há um estudioso que chama esse dilema específico de provação no deserto. É quando as promessas de Deus não correspondem à sua realidade atual. Tenho certeza de que todos os seus ouvintes podem pensar em um momento em que tiveram algum tipo de promessa ou expectativa do Senhor que ainda não se cumpriu. Isso seria uma provação no deserto. Foi com isso que o pai Abraão e Sara tiveram que lutar quando tiveram problemas de fertilidade. Acho que Deus realmente dá a Abraão uma maneira de lidar com isso. Então quero ler agora Gênesis 17. Isso é frequentemente referido como o contexto da aliança de Abraão. O Senhor está iniciando um nível mais elevado de relacionamento com o patriarca de 99 anos, dizendo-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e sê perfeito. Sei que muitas pessoas falaram sobre perfeição e como leitores modernos, inferimos ou impomos ao texto que perfeito significa impecável. Acho que já conversamos o suficiente sobre isso, que estamos tentando seguir em frente, tentando nos afastar dessa interpretação que não significa impecabilidade. Quando temos algum tipo de promessa que não está sendo cumprida ou não parece estar sendo cumprida em nossa vida, seja a bênção patriarcal, a família perfeita, o marido que ainda não chegou ou os filhos, seja o que for, há uma frase na bênção patriarcal de muitas pessoas que diz que essas bênçãos dependem de nossa fidelidade. Também ouvimos isso no templo. Somos tentados a pensar que é porque não temos sido impecáveis, não temos sido perfeitos da maneira que pensamos, mas que nos desqualificamos para essas bênçãos porque cometemos erros.
Há pessoas que realmente se afastam de seus convênios. Há pessoas que optam por não guardar os mandamentos, mas acho que, para na maioria dos santos dos últimos dias fiéis, mesmo aqueles que cometem o mesmo pecado repetidamente, não é disso que o Senhor está falando. Não acho que Deus jamais quis que fôssemos perfeitos. Meu amigo e estudioso, aquele que acabou de ser batizado, na verdade me disse outra maneira de entender a raiz da palavra tamim. Há várias maneiras de pensar sobre isso. É claro que o presidente Nelson nos ensinou o que significa completo ou inteiro. A raiz compartilhada também é usada quando Cristo diz que está consumado, completo como terminado. Outra maneira interessante, não há uma maneira certa e perfeita de entender todas as palavras da Bíblia, mas talvez outra interpretação que nos ajude a entender essa ideia de nos tornarmos perfeitos, porque Deus está ordenando isso e repete isso no Novo Testamento. E se pensássemos sobre ser perfeito, como terminar o trabalho que fomos enviados aqui para fazer, como não desistir, não pare, seja determinado, seja leal. Para mim, isso parece algo que posso fazer. Anthony Sweat diz: não posso ser impecável ou perfeito, mas posso ser leal. A lealdade também é semelhante a esse princípio de que você é infalivelmente dedicado. Você simplesmente continua voltando. Você continua se levantando quando cai repetidamente. Esse é o tipo de perfeição a que somos chamados, que estamos continuamente trabalhando com Cristo. Adoro esta citação do presidente Jeffrey R. Holland. Ele diz, e isso é um de seus discursos mais famosos. Ele tem tantos. Ele diz, não desista, rapaz, não desista. Continue caminhando, continue tentando. Há ajuda e felicidade à frente. Muita ajuda e felicidade. Mantenha a cabeça erguida. Tudo ficará bem no final. Confie em Deus e acredite nas coisas boas que estão por vir. Testifico que Deus vive, que Ele é nosso Pai eterno, que Ele ama cada um de nós com amor divino. Testifico que Jesus Cristo é seu Filho unigênito na carne e, tendo triunfado neste mundo, é herdeiro da eternidade, co-herdeiro com Deus, e agora está à direita de seu Pai. Testifico que esta é a verdadeira igreja dele e que ele nos sustenta em nossa hora de necessidade e sempre o fará, mesmo que não possamos reconhecer essa intervenção. Algumas bênçãos chegam logo, outras chegam tarde e outras só chegam no céu, mas para aqueles que abraçam o Evangelho de Jesus Cristo, elas chegam. Disso eu pessoalmente atesto. Adoro esse pensamento. Se você estiver passando por uma provação no deserto e se pegar dizendo, Deus, você não fez o que disse que faria na minha vida. Deus diz a Abraão para ser perfeito. Acho que, de certa forma, ele está dizendo a ele, não desista, não pare. Termine o trabalho que você foi enviado aqui para fazer. Podemos ser finalizadores.